Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem uma live super especial. A gente vai falar do poder da nossa mente, do pensamento positivo. Para você que está chegando aqui agora, para você que não me conhece, que está começando a assistir, né, as minhas lives, eu tô aqui hoje, né, no digital, para chegar mais perto das pessoas, para eu conseguir disseminar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, para atingir mais pessoas que realmente às vezes não podem fazer um processo terapêutico, tá num ambiente de terapia e que precisam de ajuda, de uma palavra, de alguma coisa legal, positiva, né? E a questão da nossa mente e do pensamento positivo é uma coisa que eu gosto muito de abordar, de falar, porque, na verdade, como eu sempre digo para vocês aqui, tudo, né, 99% do que eu disser aqui para vocês são coisas que eu pratico na minha vida, que eu uso na minha vida e que eu vejo que elas têm resultados. Ah, então, Melissa, você comanda a sua vida através do poder da sua mente? Não 100%, mas você pode ter certeza que grande parte das coisas que acontecem na nossa vida, elas começam aqui. Então, eu vou começar. Eu adoro contar historinhas, eu adoro dar exemplos, eu adoro fazer vocês criarem imagens, né, de algo que eu tô contando, de algo que eu tô dizendo, para que vocês gravem, para que para que vocês absorvam, para que comece a fazer parte da vida de vocês. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço, né, para a pessoa começar a ter uma ideia do quanto a mente é importante na nossa vida, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem quiser aqui pode me responder, né? Pode digitar aí. Quem não quiser não tem problema, mas eu sei a resposta de vocês. Se eu perguntar para vocês e falar assim, pessoal, por onde que a gente começa a construir uma casa? Então pensem aí por onde a gente começa a construir uma casa. A grande maioria, quase 100% das pessoas que eu pergunto por onde a gente começa a construir uma casa, as pessoas dizem que é pelo alicerce, certo? E não é. Não é no alicerce. Por onde que começa a ser construída uma casa? Primeiro, ela começa na mente de alguém. Então eu imagino uma casa para eu morar. Eu estou imaginando aquela casa e aí eu contrato um arquiteto. E aí eu converso com esse arquiteto, eu explico mais ou menos, né, aquilo que está na minha mente. Da minha mente vai para a mente dele e para eu entender se ele captou o que está na minha mente, ele desenha e me mostra. É mais ou menos assim hoje em dia, né? Com os programas, né, 3D, a gente consegue ter uma realidade melhor daquilo que ele captou. Então, aonde começa a ser construída uma casa? Na nossa mente, certo? Só a casa? Será? Será que só a casa é construída na nossa mente? Será que não tem mais coisas que acontecem na nossa mente que a gente projeta no nosso dia a dia? Será que tudo que eu estou vivendo, eu não estou projetando na minha mente de alguma maneira? Consciente ou inconscientemente? Então, vamos lá. Eu vou contar algumas coisas que eu leio e eu sempre vou juntando, né? Eu escuto uma coisa aqui, eu leio uma coisa ali, eu vou juntando, eu acho que isso faz sentido com isso. Então, eu tô lendo um livro que faz tempo que eu tô lendo esse livro, eu não tô conseguindo terminar porque é tanta coisa. Ele chama Você é Sua Cura, tá? Então, primeiro, ele começa a dizer que não existe uma separação corpo e mente. Na verdade, é uma coisa só. Ele acha, né, o autor do livro, ele fala que deveria ser uma expressão só, corpo-mente.
Tudo junto, né? Um corpo, tracinho, mente. Por quê? Porque ele foi estudando e ele foi entendendo que muitas coisas que acontecem no nosso corpo, primeiro no nosso corpo, certo? Ele vem através da nossa mente. Então, bem no começo do livro, ele começa contando um estudo que foi feito em 1997 em Harvard, com uma psicóloga em Harvard. E o que que ela fez? Ela pegou pacientes com 70 anos naquela época, em 1997, certo? Esses pacientes, eles estavam naquela senilidade, alguns com demência, com Alzheimer, então todos já com algum problema físico, né, neurológico, físico, com algum déficit. E o que que ela fez? Ela pegou 16 idosos. Ela pegou 8 idosos e ela colocou numa casa de repouso, num asilo, e os outros 8 idosos, ela colocou num lugar que ela chamou de cápsula do tempo. Ela pegou uma casa e ela configurou a casa como se fosse 1947. Então, há 50 anos atrás, antes, quando eles tinham 20 anos. Como que ela configurou essa casa? Ela colocou móveis de 1947, ela colocou a televisão no canal de 1947, nem sei se tinha televisão, né, mas acho que tinha. Ela pôs músicas de 1947 e ela fez todo um ambiente como se esses idosos estivessem em 1947. E o que ela avaliou? Que eles tiveram uma melhora no tônus muscular. Alguns idosos mal conseguiam andar e aí eles saíram dançando pela casa. Melissa, eles saíram correndo uma maratona de 30 quilômetros? Claro que não, né? São percepções muito sutis, né? Melhora no tônus, uma melhora na questão emocional, o paciente não tão deprimido. E vocês acham que essa situação foi mera coincidência? Que a música fez a diferença? Não. A música fez aquela mente, né, trazer memórias de quando essa pessoa tinha 20 anos. Essas memórias são cenas, né, que vão passando rapidamente, mas... E o corpo, ele vai respondendo a essa imagem. E teve uma resposta. Poxa, se isso aconteceu, vamos pensar no outro lado. Nós eu contei aqui uma situação positiva, certo? Vou contar uma situação negativa. Quem tem crise de ansiedade, o que acontece, né? Quem entra numa crise de ansiedade. Então, a pessoa tá lá, ela tem uma situação para acontecer, ela cria um caminho de vários eventos negativos, muito fortes, é muito pesado aquilo para ela, porque ela acredita que aquilo de negativo realmente vai acontecer. E essas cenas, elas são tão fortes, tão reais, que o teu corpo, ele reage. Como? Ele entra numa crise. Qual? Eu tenho batimento cardíaco acelerado, para quê? Para eu bombear mais sangue e oxigênio para os meus músculos, para quê? Porque eu tô em perigo. Para lutar ou fugir. Eu preciso correr ou eu preciso lutar, que é a nossa reação, né? É uma reação orgânica. Mas eu tenho uma situação de perigo real? Eu luto? Eu fujo? Não. Quando eu vou tendo essa sequência, meu corpo, ele vai desgastando. Eu vou tendo cai dentro do meu organismo muitas substâncias extremamente negativas que vão deteriorando o meu corpo e a minha mente. Então eu dei para vocês um exemplo positivo, né, de uma melhora, e eu dei exemplo
negativo. Daí, desses dois exemplos, a gente começa a entender que realmente existe algo muito maior que a gente ainda não sabe. Algumas pessoas, muitas pessoas, algumas sabem. Muitas pessoas ainda não sabem manipular esse conhecimento, vamos pôr assim, tá? Então eu vou contar outra historinha. Eu já contei aqui pra vocês, eu não sei se eu vou falar o nome dele errado, tá? Se eu falar depois eu corrijo. Tem um experimento, vocês podem procurar no Google. É um experimento de, acho que é Hashimoto, tá? O que o Hashimoto fez? Espero que seja Hashimoto, tá? Ele pegou 2 copos de água, certo? Água, H2O, normal. E na frente de um copo, ele ligou o rádio e ele colocou o discurso do Hitler, ok? Em alemão, tocando lá. No outro copo, ele pegou a Sinfonia de Beethoven e ele deixou tocando. Após um tempo, alguns dias, ele pegou aquela água do discurso do Hitler e ele analisou no microscópio. Ela continua sendo H2O, certo? Para quem estudou química e lembra, H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Mas elas se moldam do jeito que elas querem, né? A forma que estava microscópica daquela água do Hitler, ela era um barro. Parecia um barro, meio vermelha, meio barrenta. A outra água que ele também analisou microscopicamente, parecia um cristal. Pareciam, sabe aquelas flocos de neve, né, que a gente desenha? Parecia aquilo. Nós somos 70% água, nosso corpo. Você já parou para pensar nisso? Que o que você está pensando, sentindo, falando, gera um impacto no teu organismo? Você já parou para pensar por que uma pessoa vamos falar das doenças, mas a gente vai chegar em outros lugares, tá? Por que pessoas que são extremamente saudáveis, de repente, elas ficam muito doentes e elas morrem? E outras pessoas que têm vários problemas de saúde e elas se recuperam. O que a gente viveu dentro do Covid? Melissa, então só se recuperou do Covid quem teve um pensamento positivo, quem era boa pessoa? Não, não é isso. É um conjunto de fatores que a gente está aprendendo a entender que eles são reais. Que o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço vai interferir primeiramente no meu corpo, na minha vida e depois nas outras pessoas. Isso é um fato. Voltem na história do experimento do Hashimoto que eu acabei de contar. Nós somos 70% água. E o que acontece? Só que, Melissa, eu abri uma caixinha, né, semana passada sobre o pensamento positivo, que é sobre isso que eu tô falando hoje. É fácil pensar positivamente? Não. É impossível? Também não. Melissa, se eu pensar positivamente, eu estou vivendo dentro de uma fantasia? Não. Eu penso de uma maneira positiva, eu enxergo a vida de uma maneira positiva, mas eu sei que tem os percalços, os problemas, os infortúnios, sempre terão. E eu não finjo que eles não existem, eles existem. Eu tento olhar para o outro lado, eu não estou fantasiando. E vou contar uma historinha. Primeiro uma historinha do pensamento positivo, depois da sua mente. Como o pensamento positivo pode te ajudar, como ele pode te ajudar na sua vida. Então, imaginem que vocês estão numa estrada, numa floresta, tá? No meio dessa floresta tem uma estrada. Então, do meu lado direito tem floresta, do meu lado esquerdo tem uma floresta, certo?
A floresta do lado direito é os caminhos do meu pensamento positivo, ok? A floresta do meu lado esquerdo são os caminhos do meu pensamento negativo. Atrás dessas duas florestas, em cada um desses lugares tem uma cachoeira. Atrás da floresta do lado direito tem uma cachoeira, atrás da floresta do lado esquerdo também tem uma cachoeira. Só que eu viro para vocês e falo assim, imagina que vocês pensam de maneira negativa o dia inteiro. O dia inteiro vocês estão lá. Sempre vem, mas é involuntário, mas tá vindo. Tá vindo e eu não tô fazendo nada, né? Não tô controlando, não tô parando, não. Ele só está vindo. Aí eu viro pra vocês e falo assim, olha, a cachoeira do lado esquerdo, ela é bonita, mas a do lado direito... Aí vocês pegam, olham pro lado direito, não tem trilha, não tem caminho, vocês nunca foram lá. Vocês nunca pensaram direito positivamente. Mas negativamente eu penso todo dia. Eu olho pro lado esquerdo, tem uma trilha aberta, uma clareira. Eu não preciso nem fazer força, eu só vou. Aonde você vai? Você vai pro esquerdo. Tá aberto, é mais fácil. Mas vai no direito. Mas Melissa, é tão horrível passar por ali, eu vou ter que abrir espaço, eu vou me arranhar. Vai ser desconfortável. O que isso significa? Você hoje mudar do negativo para o positivo vai ser desconfortável. Você nunca fez isso? Vai ser estranho. Você vai pensar positivo e falar, ah, tá bom, sei que vai dar certo. Nunca fiz isso. Só que se você for lá fazer aquela trilha uma vez, aí você chegou, você fala, nossa, cheguei na cachoeira, ela realmente é muito mais bonita, mas eu ainda não abri a trilha. Mas amanhã eu me esforço mais um pouquinho, eu vou de novo, aí eu vou de novo, aí eu vou de novo. O que acontece com o meu lado direito? Abriu a clareira. Eu chego na cachoeira do lado positivo todo dia. O que aconteceu com o meu lado esquerdo? Fechou, eu não vou mais lá. Dentro do nosso cérebro é igual. Eu faço caminhos. Eu uso caminhos. E eu tenho caminhos que eu não estou habituada a usar. Aí você treinou, foi lá, se esforçou, abriu o caminho positivo. Você acha que você vai ter algum pensamento negativo? Ele vai até aparecer, mas vai falar, nossa, quanto tempo que você não vem aqui, né? Que coisa esquisita. Por que eu dou esse exemplo? Porque pensar de uma maneira positiva é um hábito. E é um hábito muito poderoso. Existem meios de eu buscar isso. Como eu posso me ajudar nesse processo de busca do pensamento positivo dentro da minha vida? Eu faço orações. A oração, nossa, a oração é um canal independente da sua religião, tá? É um canal muito poderoso com a nossa parte espiritual. E eu recebo essas energias. Só que eu também tenho que cuidar do que eu penso. Sabe aquela frase, orai e vigiai? Orai porque eu limpo e eu vigio quem? Os outros? O vizinho? Tô vigiando você, né? Jesus mandou lá na Bíblia. Não, eu vigio eu. Meus pensamentos. Porque eu limpo, mas eu vigio para não sujar de novo. Então, a oração é um auxílio. A meditação é um auxílio. E aí, a prática. Como é que é a prática? Todo dia eu tenho uma situação que vai me causar um desconforto. 1, 2, 10, 20, 30, né? Temos. Eu tenho. Eu tô aqui na live, eu acabei de chegar com a minha filha da farmácia, que ela tá com dor de ouvido. E eu não fui no hospital porque tá cheio de Covid. Amanhã, se ela não melhorar, eu vou. Mas tô aqui. Como a gente faz esse movimento, Melissa? Bem devagarzinho. Começando do início. Então, toda vez que te acontecer algo de ruim, não muito ruim, vai, muito ruim é pesado, ruim, tente encontrar algo positivo. Tem algo que você aprendeu.
Eu sempre falo que Jesus, né? Eu gosto muito de falar de Jesus, como eu disse, independente da religião, cada um tem a sua. Jesus, ele é o nosso maior professor, certo? Jesus, Deus. Vamos imaginar como que é o professor dentro da sala de aula. Então, o professor está enxergando que aquele aluno, ele tem uma dificuldade em matemática. Ele vai dar uma prova de biologia para esse aluno? Não, faz sentido, né? Ele vai dar uma prova de matemática. Então, se você está percebendo que existem situações na sua vida que se repetem, é porque é a tua prova. É a dificuldade que você tem. Então, olhe para essa dificuldade e fala, Deus, o que você está querendo me ensinar? Para eu abrir o meu olhar e o meu olhar. Então, essa situação é negativa? Então, ir para uma prova é negativo? É. Mas se eu não fizer a prova, eu não sei se eu aprendi. É necessário. E na nossa vida também. Então, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas são para prejudicar a minha vida? De maneira alguma. Elas são difíceis? Sim. Uma morte, uma perda, alguém que a gente ama e vai embora, né? Não quer mais ficar com a gente. É muito difícil. Mas o que aquilo tá querendo me dizer? Um filho doente. É muito difícil. Mas alguma coisa aquilo tá querendo me ensinar. Para eu sair mais forte. Eu vou ficar triste? Claro. Eu vou chorar? Lógico. Pensar positivo não impede que eu fique triste e eu chore. De maneira nenhuma. Vou contar uma história para vocês, tá? Como sempre. Eu conto as mesmas histórias, né? Espero não ter mais histórias desse tipo para contar. Mas eu vou contar uma história para vocês. Esses tempos atrás, eu tava chegando em casa, né? Eu sou muito acelerada, eu sou psicóloga, mas psicólogo é gente, certo? Então eu sou acelerada. E eu tava mexendo no celular, falando no celular, mandando um áudio, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu tenho um cachorro pequenininho. Eu entrei na garagem, eu sempre abria a porta, ele entrava pra eu entrar na garagem e fechar o portão, certo? Abri a porta, ele entrou no meu pé e eu tava de chinelo, ele começou a mexer na luz. E ele começou a morder meu pé. Eu confundi os pedais, ao invés de eu apertar o freio, eu apertei o acelerador, bati o carro na parede, certo? Estourei a frente do meu carro. Fiquei nervosa? Lógico, catei o cachorro, eu quase joguei no vizinho. Durou muito meu nervoso? Não. Sabe por quê? Até pouco tempo atrás, quando eu contava essa história, minha perna chegava a amolecer. Por que não durou muito o meu nervoso? Porque a minha filha estava vindo, ela estava saindo da cozinha. E a minha funcionária gritou e ela parou. Eu acho que se ela não tivesse parado, eu poderia ter batido o carro e prensado ela na parede. E não sei se ela estaria viva. Quando veio esse pensamento, na hora, eu agradeci a Deus. Que foi só o carro. Eu tinha dinheiro para pagar? Não, paguei. Foi ruim? Foi. Foi muito ruim? Não. Poderia ser pior. Esse movimento do meu pensamento de fazer uma varredura e buscar o lado positivo, eu faço hoje automaticamente. Eu fiz isso a vida inteira? Não, lógico que não. É claro que não. Mas eu já entendi que eu comando esses pensamentos, que eu que treino esses pensamentos na minha vida. Eu não deixo eles durarem muito tempo. Eu não deixo eles ficarem muito tempo, porque assim, Deus tá me ensinando alguma coisa. É alguma coisa que eu tenho que aprender, eu preciso abrir meus olhos, né? Aqui, mas é aqui, meus olhos, para eu conseguir enxergar. E você? Como que você tá fazendo na sua vida? Você tá esperando sol ruim? Vem cá, tem sol ruim? Quando tem alguma coisa para acontecer na sua vida, só pode dar errado? Não.
Pode dar errado, isso é fato. Mas só errado não pode dar certo. E por que você não está trazendo esse pensamento do pode dar certo para a tua balança? Por que você está colocando só... Ah, porque eu estou me preparando. Do quê? Tá sofrendo 10 vezes mais. Sofre antes, durante, depois, né? Porque aí se acontece mesmo, sofreu antes, sofreu durante, sofreu depois. Qual é a lógica? Se houvesse, mas assim, Melissa, eu vou ficar esperando então só dar certo? Não, agora entra uma outra parte do nosso pensamento que também é um treino muito difícil, tá? Primeiro eu vou contar uma historinha, eu e as minhas historinhas, e para vocês entenderem aonde eu aprendi, onde eu comecei a ver essa possibilidade, tá? E aí estudando, eu sabendo, estudando coisas diferentes, eu entendi que aquilo que acontecia lá na minha infância era real. Como vocês sabem, minha mãe é falecida, né? Mas eu aprendi muita coisa com ela. Muita coisa. Minha mãe era uma pessoa simples, não tinha estudo, tinha até a 4ª série, né? Quando ela trabalhou de empregada doméstica, quando ela tinha 20 anos, ela ganhou na loteria e ela ficou muito rica, né? Então eu nasci dentro de um lar muito estável, financeiramente falando. Mas a minha mãe era uma pessoa muito simples. Academicamente falando, porque ela era uma pessoa muito forte. Um dia, como a minha mãe não tinha estudo, eu tava na faculdade, entrando na faculdade, meu irmão também. E ela virou pra mim, ela teve que voltar a trabalhar, porque, né, passou um tempo gastando o dinheiro dela, ela queria voltar a trabalhar, ela é uma pessoa muito ativa. Ela virou pra mim e falou assim, eu vou arrumar um trabalho e eu vou tirar férias junto com você e com seu irmão, em julho, em dezembro e janeiro. Eu falei, ai mãe, só se você for bedel da escola, né? Porque nem professora você pode ser, porque você não estudou, que jeito que nós vamos fazer? Não, eu vou arrumar, eu quero trabalhar e tirar férias em julho, em dezembro, em janeiro. Não dei muita bola pra ela. E em menos de um ano, tá? Eu sou de Marília, pra quem não sabe, Marília, um bom tempo atrás, era uma cidade universitária, muita faculdade, muita gente. A minha mãe montou uma loja do lado da faculdade, que era na cidade universitária. A cidade universitária funciona em julho? Tem ninguém. Ela funcionava em dezembro e janeiro? Primeiras férias de julho, que ela fechou a porta da loja, volto só em agosto, ela olhou pra mim e falou, tá vendo? Eu não falei pra você que eu ia tirar férias com vocês? Naquele momento, eu entendi o que tinha acontecido. Eu entendi que a mente dela era muito poderosa. Não é a mente dela, é o que ela fazia com a mente dela. Eu entendi? Não entendi. Mas eu vi que alguma coisa tinha ali. Isso era uma sequência de fatos. Um dia ela quis reformar o fundo da minha casa, num ano e meio a casa estava reformada. E ela arrumava dinheiro, e ela fazia, e assim, e saía exatamente como ela tinha pensado. Só que a minha mãe ficou doente. A minha mãe teve câncer, para quem sabe da minha história, muito jovem, 2 anos ela morreu. Por que ela teve câncer? Não tem um caso na minha família de morte por câncer. A família dela. Por que minha mãe teve câncer? A mente dela era muito poderosa, lembra? Ela sabia usar, mas ela não sabia usar tudo. Minha mãe guardava muita mágoa, ela era muito ressentida com muitas coisas. E eu acho que ela tinha depressão. Melissa, todo mundo que tem depressão vai ter câncer? Não, gente, não. Mas eu acho que no caso dela foi isso. E não conseguimos. Nem eu, nem ela, nem ninguém. Como que ela fazia sem saber essa questão da mente? Então, eu vou contar mais uma historinha, tá? Pra vocês. Assistam de novo, salvem essa live para vocês ouvirem, porque eu falo com meu coração aberto aqui pra vocês. Muito aberto. Eu conto coisas pra vocês
Eu não precisava contar, mas eu acho tão legal eu contar, né? Eu me colocar perto de vocês. Então eu quero que vocês imaginem, eu vou contar essa história para vocês entenderem como que minha mãe fazia e como eu faço hoje na minha vida, porque eu faço. E eu vou contar o que eu fiz, a última coisa que eu fiz e deu certo. Imaginem que vocês estão numa loja, tá? Na cidade de vocês, e nessa loja vende tudo, 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 absolutamente tudo. Essa loja se chama Universo. No Universo, gente, tem tudo. Infinitamente. Só que tem gente que chega lá e pega e consegue, e tem gente que ainda não conseguiu. Por quê? Por que tem gente que avança, que vai pra frente, que conquista, só porque ele trabalhou, só porque ele se dedicou, só porque ele foi persistente? Não, isso tudo faz parte, mas não é só isso. Tem uma pitada de algo diferente. Vamos voltar na história da loja, porque isso é tema da live da semana que vem. Semana que vem nós vamos falar sobre sucesso, tá? Então, imagina essa loja, muito grande, muito grande. E você chega lá na loja e você fala, oi, boa noite, tudo bem? Eu queria uma coisa. O vendedor vai olhar pra você e falar, que coisa? Aquela coisa. Ué, mas qual coisa? Eu não sei que coisa você quer. Aquela? Mas que cor, que tamanho? Eu não sei, eu quero uma coisa. O vendedor vai conseguir achar alguma coisa? Não. Você não foi clara? Você não foi específica? Você está sendo clara com seus objetivos? Você é específica na tua mente com aquilo que você quer? Eu quero tal coisa, bege. Você não foi clara? Como é que o universo vai te dar? É tão simples assim, Melissa? Não, não adianta você ficar pensando em deitar no sofá. Mas pensar e trabalhar dá certo. Tá bom. Então eu chego lá, tô sendo específica, tá? Eu quero um sofá de 2 lugares, com botão, todo bege, assim, assim, assim. Ele vai pegar? Depende. Depende do quê? Você tem dúvida daquilo que você quer? Então vamos pensar na dúvida, que é o que acaba com a gente. Eu chego lá, tá? Eu quero um sofá com botões, inteiro bege. Eu descrevo ele certinho. Aí vem a minha mãe do meu lado, ela dá um grito com o vendedor. Não vai pegar, ela não merece. Aí ela olha pra mim e fala, para, fica quieta, você não merece. O que você vai fazer com um sofá desse? Você não é rica. O que o vendedor vai fazer? Ele vai cruzar o braço e ele vai esperar vocês se resolverem, né? O que ele faz? Essa voz, ela é externa? Não. Eu quero... Então vamos pensar em coisas simples. Eu quero construir minha casa. Mas eu não tenho dinheiro para construir a casa. Eu vou construir a casa? Não. Eu já cortei o pensamento, eu tô lá na loja do universo, conversando com o universo, aí vem alguma coisa e fala, não, você não tem dinheiro. É uma afirmação, você não tem dinheiro. Tá bom, eu não tenho dinheiro agora. Mas vem, chega. Ué, tem gente que constrói casa, por que eu não posso construir casa? Só rico constrói casa? Eu quero um namorado maravilhoso. Aí vem uma voz lá, por isso que é muito importante o autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento eu consigo começar a prestar atenção nessas vozes, nessas autossabotagens. E essas sabotagens, elas acabam com qualquer desejo meu, com qualquer comunicação que eu faço com o universo. Então, não adianta só eu ficar lá pensando positivo e eu não prestar atenção em tudo que tá aqui dentro. Por que a minha mãe conseguia? Ela não tinha dúvida. Ela nunca teve dúvida. Ela tinha 4ª série. Ela não ficava pensando, eu não vou dar conta de gerenciar uma loja. Ela gerenciou até ela ficar doente. A dúvida
o não merecimento, eu achar que eu não sou capaz. Realmente. O que muda de uma cantora, né? Que às vezes nem é uma cantora maravilhosa e tá lá no ícone. Ela é a ícone. É só técnica? É só o que ela dança? Ou será que tem muita autoconfiança? Tem uma autoestima muito grande? Ou será que a dúvida não faz parte da vida dela? E ela só vai. Comecem a observar essas pessoas. Essas pessoas que conquistam, que alcançam. Nós vamos falar disso semana que vem. Porque tem algo na mente que é diferente. São pessoas que enxergam o mundo de uma maneira diferente. E a minha pergunta para você é: o que está faltando dentro de você para você conseguir pensar diferente? É simples? Não, é um trabalho, é um processo, como tudo. Dá? Lógico que dá. Vocês acham que desde sempre, né, eu fui mega otimista e eu brinco até, eu sou muito feliz? Não. É a forma que eu vejo a vida. Eu tenho muitos problemas. Mas eu transformo esses problemas. E aí eu não sobrecarrego. Por exemplo, todo mundo me pergunta: nossa, Melissa, como você dá conta? Muita gente na clínica, né? Muita história, ninguém vai lá feliz, todo mundo chorando, um pacotinho de lencinho dá para uma semana lá dentro, porque todo mundo fica muito mal, é natural. É uma carga para mim? Não. Por que não é uma carga? Porque é um privilégio. Meu Deus, tô ajudando alguém, eu sou paga para isso, ainda é meu trabalho. É infinitamente. Eu sou infinitamente privilegiada por conta disso. Mas é o jeito que eu enxergo. Tem gente que pode enxergar que é um peso. Ai, que saco, lá vai eu de novo. Ouvir aquela ladainha. Acredito eu que tem gente que sinta isso mesmo, eu não. E aí, a energia que eu ponho pra fora, ela é limpa. E o que eu retorno? O que eu recebo de volta? Isso. E aí vira um ciclo. Sem fim. Você não está recebendo do mundo, mas o que será que você está dando para ele? Para a gente encerrar e eu contar as surpresas, tá? Que tem surpresa. Tem uma frase muito falada, né? Que a gente tem que dar para receber. Eu nunca entendi. Eu preciso entender as coisas, precisa fazer sentido para mim. Por isso que eu conto tanta historinha aqui para vocês. Então, vou contar uma historinha que fez sentido para mim, o dar para receber. Imagina, tá? Que vocês acordam amanhã de manhã e vocês decidem que vocês querem sair na rua e vocês querem receber bom dia de todo mundo, certo? Porém, você sai com a cabeça baixa, olhando pro chão, você vai receber bom dia de todo mundo? Acho que não. De algumas pessoas você vai, daqueles felizes, né? Acho que você vai. De todo mundo? Não. Faz diferente. Sai feliz. E todo mundo que passar, você dá bom dia. Bom dia! Oi, bom dia! Até aquele mais ranzinhos, ele vai assustar e falar bom dia. Nossa, que estranho, feliz. Mas ele vai te dar bom dia. Você vai receber bom dia de todo mundo? Vai. Por quê? Porque você deu. Você deu para receber. O que você está dando para o mundo? O que você está recebendo do mundo? Do universo, de Deus, de quem você quiser, de Buda, de Alá, de quem você quiser falar. É dentro de você que começa. A casa do seu sonho começa na tua mente. A vida dos teus sonhos começa na tua mente. É um treino, é um hábito. Lembra da história da cachoeira. É fácil? Não, você tem que ser persistente. É maravilhoso? Sim, muito. E muda a vida de qualquer pessoa, sem mudar nada fora. É dentro. Tá bom? Bom, então eu vou agora, né? Já deu 40 minutos. Tenho filho para cuidar também. E jantar, porque eu não jantei ainda hoje. Eu vou contar as duas surpresas. A primeira não é surpresa, porque eu falei que era surpresa, mas eu acabei contando, né? Eu sou ansiosa, não consigo ficar quieta. A primeira
tá? É que em toda live a gente vai fazer uma oferta especial. Para quem não sabe, eu tenho uma jornada, chama Jornada da Mulher Transformada, que são vídeos, aulas, para você começar a olhar o mundo de uma maneira diferente, tá? Lá tá para você fazer em 21 dias, porque você assiste uma aula, 2 dias depois você assiste outra, mas pode ser feito em mais tempo. Fica a seu critério. Quem compra essa jornada tem 1 ano essa jornada disponível. Tem um pouquinho eu mais perto, tá? Não só na live, não só nos stories, é um pouquinho mais perto. A jornada custa R$ 197. Hoje, até amanhã, às 9h, vai ficar por R$ 97, tá? Entrem, vejam, tem dúvida, manda no meu direct, mas olha, a minha intenção é fazer você olhar o mundo de uma maneira diferente, tá bom? A próxima surpresa, que agora é a surpresa, tá? Eu amo o meu aniversário. Amo o meu aniversário. Quinta-feira é meu aniversário. Eu vou viajar, vou ficar um pouquinho off, tá? Nesses dias para descansar, mas eu quero muito dar um presente para vocês. Então, assim que acabar a live, eu vou postar no meu feed uma foto, porque nós vamos fazer um sorteio da jornada, certo? Vai ter algumas regrinhas lá, você vai ter que curtir a foto, marcar alguém, para gerar conteúdo lá pro meu sorteador. E aí, terça-feira que vem, dia 7, na live, tá? Vou começar a live sorteando, tá? Não sei se eu vou começar, não. Vou terminar pra vocês assistirem a live até o fim. Vou sortear quem vai ganhar a jornada. Então, eu tô louca pra dar uma jornada pra alguém, pra pessoa falar pra mim. Tem um monte de gente que tá fazendo, eu já tô tendo depoimentos, mas eu quero muito que alguém ganhe, tá? Então, acabando a live hoje, primeiro nos stories e na bio, você sabe onde é a bio? A bio, onde tem a minha bolinha, tem lá um link. Lá vai ter a oferta da minha jornada, de 197 por 97, só até amanhã. E vocês também podem participar do sorteio. É uma foto que vai estar lá no feed, escrito sorteio. Sigam as regras que terça-feira que vem eu vou sortear uma jornada para alguém, que vai ser o meu presente do meu aniversário para vocês. Tá bom? Tudo bem? Boa semana pra vocês. Quero todo mundo cantando parabéns pra mim quinta, tá bom? De algum jeito. Mandem no direct. Adoro meu aniversário e adoro receber essa energia. Tá bom? Então, até semana que vem. Boa sorte pra quem vai participar do sorteio. Não vejo a hora. Vejam a jornada porque vai estar em oferta até amanhã por R$ 97. Não é nenhuma consulta. Para vocês começarem a me conhecer mais e participar, porque vem mais coisa pela frente, tá bom? Então, um beijão, ótima semana para vocês e até terça que vem. Até mais!